Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 27 de julho da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare seu coração para ouvir a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 19, do versículo 1 ao 11. E Josafá, o rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém. E Jeú, o filho de Hanani, o vidente, saiu ao seu encontro e disse ao rei Josafá: Deverias tu ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Todavia há boas coisas encontradas em ti, ao teres removido os bosques da terra e teres preparado o teu coração para buscares a Deus. E Josafá habitou em Jerusalém, e ele saiu novamente pelo meio do povo, de Berseba até o monte Efraim, e os trouxe de volta ao Senhor, Deus dos seus pais. E ele pôs juízes na terra, em todas as cidades fortificadas de Judá, cidade por cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Porquanto agora que o temor do Senhor seja sobre vós, atentai e fazei-o, porque não há iniquidade com o Senhor nosso Deus, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Além disso, em Jerusalém, Josafá colocou os levitas e os sacerdotes, e os chefes dos pais de Israel, para o juízo do Senhor e para controvérsias, e voltaram a Jerusalém. Ele os encarregou, dizendo: Assim fareis no temor do Senhor, fielmente e com coração perfeito. E qualquer que seja a causa que vier até vós dos vossos irmãos que habitam nas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, estatutos e juízos, vós vão adverti-los, para que não transgridam contra o Senhor, e assim venha a ira sobre vós. E sobre os vossos irmãos fazei isso, e vós não transgredireis. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, está sobre vós em todas as questões do Senhor, e Zebadias, o filho de Ismael, o soberano da casa de Judá, em todos os assuntos do rei. Também os levitas serão oficiais diante de vós. Procedei corajosamente, e o Senhor será com os bons. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 37. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros do lado dos amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: Vem ali uma grande multidão contra ti, da além-mar, neste lado da Síria, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em En-Gedi. E Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor diante do átrio novo. E disse: Ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel, e a deste para sempre a semente de teu amigo Abraão? E eles nela habitam, e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: Se quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo ou peste ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa e na tua presença, pois o teu nome está nesta casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. E agora eis que os filhos de Amon e Moabe, e os do monte Seir, aos quais tu não permitiste que Israel invadisse, quando saíram da terra do Egito,
mas desviaram-se deles e não os destruíram, eis que vos digo, como eles nos recompensam, ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos deste em herança. Ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. E todo Judá se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benai, o filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: Ouvi, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim diz o Senhor a vós: Não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pelo penhasco de Zize, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha, posicionai-vos, ponde-vos parados de pé e vede a salvação do Senhor convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem estejais desfalecidos amanhã, sai contra eles, porque o Senhor será convosco. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor. E os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, levantaram-se para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos, crede nos seus profetas, assim prosperareis. E, quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade enquanto saíam diante do exército, e para dizer: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar ao Senhor, preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir, para matá-los e destruí-los por completo, e quando massacraram com os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. E quando Judá veio em direção à torre de vigia no deserto, eles olharam para a multidão. E eis que eles eram corpos mortos caídos por terra, e nenhum escapou. E quando Josafá e o seu povo vieram tomar o despojo deles, acharam no meio deles tantas riquezas, com os corpos mortos, quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si, mais do que conseguiam carregar, e estiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. E no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, pois ali bendisseram o nome do Senhor. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale de Beraca, até este dia. Então eles retornaram cada homem de Judá e Jerusalém, e Josafá na sua dianteira, para irem novamente a Jerusalém com alegria, porquanto o Senhor havia feito com que eles se alegrassem diante dos seus inimigos. E eles vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas até a casa do Senhor. E o temor de Deus esteve sobre todos os reinos daquelas terras, quando eles ouviram que o Senhor lutara contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá ficou calmo, pois o seu Deus lhe deu descanso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, a filha de Sili. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se afastou dele, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia,
Os lugares altos não foram removidos, porque o povo ainda não tinha preparado o seu coração para o Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Jeú, o filho de Hanani, que é mencionado no livro dos reis de Israel. E depois disso, Josafá, rei de Judá, juntou-se a Acasias, rei de Israel, que procedeu muito iniquamente. E juntou-se a ele para construir navios para ir a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, o filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porque te juntaste a Acasias, o Senhor tem despedaçado as tuas obras, e os navios foram quebrados de modo que não puderam ir a Tarsis. Romanos, capítulo 10, do versículo 14 ao versículo 21. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouvirão? Sim, verdadeiramente. O seu som saiu por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com a nação insensata vos provocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz, eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz, todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Romanos capítulo 11, versículo 1 ao 12. Então eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Assim, então, também no tempo presente há um remanescente de acordo com a eleição da graça. E se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. O que então? Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram e os demais ficaram cegos. De acordo com como está escrito, Deus lhes deu um espírito de sonolência, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até este dia. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço e em armadilha, e em pedra de tropeço e em recompensa para eles. Sejam escurecidos seus olhos para que eles não vejam e para que se encurvem continuamente as costas. Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem? De forma alguma. Mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios, para provocar-lhes ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Salmos, capítulo 21, do versículo 1 ao 13. O rei se alegrará na tua força, ó Senhor, e na tua salvação quão grandemente ele se regozijará.
Tu deste a ele o desejo do seu coração e não recusaste o pedido de seus lábios. Selá. Porque tu o provês com as bênçãos da bondade, tu colocaste uma coroa de puro ouro sobre sua cabeça. Ele pediu a vida a ti e tu a deste a ele até duração de dias para sempre e eternamente. Sua glória é grande na tua salvação. Honra e majestade puseste sobre eles. Pois tu o tornaste abençoadíssimo para sempre, tu o deixaste demasiadamente feliz com o teu semblante. Porque o rei confia no Senhor, e por meio da misericórdia do Altíssimo não será abalado. Tua mão encontrará todos os teus inimigos, a tua mão direita encontrará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno ardente no tempo de tua ira. O Senhor os engolirá na sua ira e o fogo os devorará. Seu fruto destruirás da terra e a semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram mal contra ti, imaginaram um artifício malicioso que eles não são capazes de executar. Portanto, tu lhes farás voltar suas costas, quando prepararás tuas flechas sobre tuas cordas contra as suas faces. Seja exaltado, Senhor, em tua própria força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Provérbios, capítulo 20, versículo 4 ao 6. O preguiçoso não lavrará por causa do frio, portanto, ele mendigará na colheita e nada terá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas um homem de entendimento atrará para fora. A maioria dos homens proclamará a todos sua própria bondade, mas um homem fiel, quem pode encontrar? Chegamos ao final de mais uma leitura. Que a palavra de Deus conduza você a Cristo, fortaleça a sua fé e transforme a sua vida. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou você, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos contemplando Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Deus o abençoe.